Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui o pastor Cristiano, falando com vocês mais uma vez, comentando um pouco acerca da revista da nossa igreja, sobre a igreja e o arrebatamento. Nós estamos conversando um pouco acerca do arrebatamento e nós chegamos na parte sobre o que acontece, o que irá acontecer com a igreja nos céus. E nós começamos a ver acerca disso, e nós podemos ter aqui, conforme nós já vimos, que sobre o arrebatamento, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre o arrebatamento onde nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas. E aí depois, logo após o arrebatamento, nós teremos o tribunal de Cristo, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, onde os crentes serão julgados por suas obras, pelas obras realizadas aqui na terra. E essas obras passarão pela prova de fogo, e passando pela prova de fogo, ela será dividida em duas categorias. As categorias que permanecem são aceitas, que é ouro, prata e pedras preciosas. Essas obras recebem galardão, e as categorias que ao passar pelo fogo são queimadas, ou seja, elas não permanecem, que é madeira, feno e palha. Conforme o texto que nós já vimos, essas obras elas sofrem perda de galardão, mas a salvação é garantida, porque aqui a pessoa já está nos céus. Então ela passa pelo tribunal de Cristo. Depois do tribunal vem as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos ali no céu com o Senhor Jesus Cristo, onde será celebrado a união eterna entre Cristo e a igreja. Essa aqui são as bodas do Cordeiro, e esse acontecimento é nos céus, viu, meus amados? Este acontecimento dessa união eterna entre Cristo e a igreja ocorrerá nos céus. Como nós vimos também no último estudo, tem um acontecimento na terra, mas agora nós estamos comentando sobre os céus. Existe, e o pastor Gedeon Júnior também estará comentando nesta quarta-feira acerca deste casamento, que tem essa união que haverá, essa festa que haverá também na terra. Mas aqui nós estamos falando das coisas que irão acontecer nos céus. Então essas bodas do Cordeiro é a celebração da união eterna entre Jesus Cristo e a igreja, tá certo, meus amados? Então essa parte toda nós já vimos, e agora nós chegamos numa outra etapa do nosso estudo, na segunda parte do estudo 9. Nós vimos então, anteriormente, já vimos as bodas, e aí nós dividimos o estudo 9 em duas partes. Foi as bodas do Cordeiro, e agora nós vamos ver sobre o corpo glorificado. Nós vamos entender um pouco acerca do corpo glorificado. E aí nós vemos o seguinte, surge então uma pergunta aqui. Surgem algumas perguntas. Imaginem vocês como deverá ser o nosso corpo para desfrutarmos de todas estas coisas que estão preparadas para nós nos céus e para vivermos a eternidade. Então, como surge essa pergunta, como é que vai ser? Vai ser esse mesmo corpo? Então, a primeira coisa, vai ser esse mesmo corpo? Será que este nosso corpo teria condições de suportar tudo isso? Esse nosso corpo atual, esse nosso corpo que nós temos hoje, lembrando que nós somos formados, em espírito, alma e corpo, tá certo? E aí surge também uma outra pergunta: será que seremos como espíritos ou como fantasma, como é ilustrado em alguma ficção, livros ou filmes de ficção científica? Ou será que teremos um corpo especial? Aí você pode, meu amado pastor, meu amado professor da escola bíblica, você pode trazer essas perguntas para a sua turma. Você pode trazer essa pergunta aí e tentar ver se alguém responde, se alguém tem alguma resposta. A gente pode levar essas perguntas, essas 3 perguntas, para a nossa turma,
E aí a gente deixar que eles participem ali um pouco, comentem um pouco, né? Claro que a gente não vai deixar isso se estender, porque senão não dá tempo de dar aula, mas aí a gente deixa que os nossos alunos eles possam verificar ali um pouco acerca dessas perguntas. O que eles acham, o que eles imaginam? Será que vai ser esse corpo que vai permanecer lá no céu? Vai ser esse mesmo corpo? Né? Se vai... ou se nós seremos como igual a alma, né? Igual um fantasma, né? Uma alma penada, vagando pelos céus, né? Ou teremos um corpo especial. O que as pessoas, o que os nossos irmãos, as nossas irmãs acham acerca disso? E aí, depois desse momento com a igreja, depois desse momento com os alunos, aí a gente vai passar para responder a estas perguntas. E aí, né, a gente passa para o texto, que é importantíssimo, né, o texto de 1 aos Coríntios, do capítulo 15, lembrando que a gente já comentou um pouco acerca do corpo glorificado lá no passado, no nosso estudo 2 ainda, né? Se os irmãos quiserem dar uma olhada nas páginas 10 e 11 da revista, nós comentamos um pouco por alto acerca deste corpo glorificado. E agora nós vamos nos aprofundar mais acerca deste corpo glorificado. Como é que vai ser? O que a Bíblia nos conta? O que a Bíblia nos revela acerca do corpo glorificado? Então nós temos aqui em 1 Coríntios, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios capítulo 15, do versículo 19 ao 23, diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, versículo 20, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Este texto aqui, meus amados, é um texto que nos mostra, que nos fala um pouco acerca do que Paulo estava defendendo, né, ali entre os irmãos em Corinto, entre a igreja de Corinto. Porque Paulo ele havia permanecido em Corinto por algum tempo, ele evangelizou durante algum tempo em Corinto, diferentemente de Tessalônica, né? Em Corinto ele passou 1 ano e 6 meses ali, falando, ensinando os irmãos. E aí ele ainda deixou alguns irmãos também para tomar conta da igreja. Mas ainda assim, havia algumas discórdias, algumas dissensões, algumas conversas, né, aleatórias, e que Paulo acabou tendo que escrever para os irmãos para reafirmar aquilo que ele já havia ensinado acerca da ressurreição dos mortos. Então, o capítulo 15 é um capítulo que fala muito sobre a ressurreição dos mortos. A gente sabe que entre os fariseus, né, e entre os saduceus havia uma discordância sobre ressurreição de mortos, sobre espíritos, né? Alguns acreditavam que haveria ressurreição de mortos, né? Outros não acreditavam na ressurreição. Alguns acreditavam em espíritos, outros não acreditavam em espírito. Então, mesmo no judaísmo, já havia essa divisão, essa dissensão, né? Essa divisão de pensamento acerca tanto da ressurreição dos mortos, quanto também a questão dos espíritos, né? Mas aí Paulo, vendo essa divisão ocorrendo entre os irmãos, ele escreve essa carta e também para falar, para explicar para os irmãos acerca da ressurreição dos mortos. E é neste texto que nós vamos nos basear para falarmos não somente acerca da ressurreição dos mortos, mas também acerca do corpo
glorificado, porque Paulo começa falando sobre a ressurreição dos mortos, e aí ele também aborda o assunto do corpo glorificado a partir da ressurreição, né? A partir da ressurreição dos mortos. Então, o texto que nós vimos aí, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 a 23, é Paulo, né? Aí o contexto é esse, é Paulo ensinando aos irmãos acerca da ressurreição dos mortos. Aí ele fala, olha, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele também foi feito as primícias dos que dormem. Aí ele aborda novamente esse assunto no versículo 23. Então, versículo 20 e versículo 23, para nós nos basearmos. Mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo as primícias, né, da ressurreição dos mortos, a receber esse corpo glorificado. Depois os que são de Cristo, ou seja, os que são convertidos em Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, na sua vinda, ou seja, no arrebatamento. Aqui Paulo também já aborda, já fala do arrebatamento, e aqui, porque como Paulo teve por mais tempo com os irmãos em Corinto, ele não teve que falar mais de uma vez acerca do arrebatamento, ele só faz alguns comentários. Lá em Tessalônica não, já como ele passou um tempo bem menor, bem curto entre os irmãos de Tessalônica, ele precisou abordar novamente o assunto do arrebatamento. E nós podemos continuar aqui, ainda aos 1 Coríntios, né, na carta de Paulo aos Coríntios, ainda no capítulo 15, a partir do versículo 35 até o 40. Nós vamos ler ainda alguns outros textos também, né? Nós vamos pular, vocês viram que nós pulamos, nós tivemos que pular aí alguns versículos. Nós lemos do 19 ao 23, explicamos para os irmãos por que Paulo escreveu sobre a ressurreição dos mortos, e nós saltamos dos versículos 24 a 28. Nós tivemos que pular do versículo 24 a 28, porque é um outro assunto escatológico, é um outro momento que nós vamos abordar esse assunto sobre essa parte também escatológica. Então nós não vamos agora abordar o texto do versículo 24 ao 28 de 1 Coríntios capítulo 15. Viu, meus amados? Tá certo? Vai ficar para um outro momento, para um outro estudo. Então, dos versículos 24 ao 28, nós não vamos ver agora. Em outro momento, em outro estudo, até mesmo numa semana escatológica, a gente vem e explica do versículo 24 ao 28. Então, nós saltamos, nós lemos o capítulo 15, versículo 19 a 23, saltamos do 24 ao 28 e chegamos agora, conforme vocês veem aí na sua tela, dos versículos 35 a 40. E nós vamos abordar mais versículos ainda mais à frente. Então, do versículo 35 diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aqui ele já começa a abordar o assunto do corpo, tá certo? Paulo aqui, ele já começa a abordar acerca do corpo glorificado. Aí versículo 36, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer, né? Aqui é como a questão da semente, né? Quando você planta uma semente, ela primeiro morre para depois germinar, para depois brotar e germinar, não é isso? Versículo 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Versículo 38, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Versículo 39, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra as dos peixes, e outra a das aves. Então Paulo está falando aqui da diferença entre a carne, o organismo físico, né, entre os animais, o animal homem, o homem e todos os outros animais, né? Peixes, aves e todos os outros animais. Então tem sim diferença. Versículo 40, que também é importante, 35, que nós vimos aqui, vocês podem ver que está em destaque. E com que corpo virão? Aí versículo 40 começa a responder. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos
terrestre. Aqui a gente pode observar que, como a palavra do Senhor nos diz, né, que nós somos aqui já, nesse momento, como igreja do Senhor, nós já somos templo e habitação do Espírito Santo, mesmo aqui, mesmo nesse formato, mesmo neste corpo. Este corpo já é um templo e habitação do Espírito Santo, né? Então, essa é a glória do corpo, do nosso corpo terrestre, é de nós recebermos o Espírito Santo, né? Nós somos apenas um vaso que recebe algo precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo. Viu, meus amados? Então, essa é a glória do corpo terrestre. E a outra é a glória do corpo celeste. Então, Paulo começa a falar aqui do corpo celestial, do corpo que nós teremos. Ou seja, ele começa a comentar que existe sim um outro corpo, né? Existe sim um outro corpo. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é interessante que já mostra, né? Paulo já fala ali, quando ele está falando do arrebatamento, ele já está falando também que vai ter outro corpo. Ele já começa a falar já lá para os irmãos em Tessalônica que vai ter outro corpo. Os corpos ressuscitarão primeiro, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, e todos seremos transformados e encontraremos com o Senhor lá nas alturas, lá nos ares. Então, Paulo também ali ele já fala que haverá sim um outro corpo. Tá certo, meus amados? E aí, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus pastores, meus professores da escola bíblica. Continuando o texto, esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, ele é muito revelador. Ele é muito revelador. Aqui no versículo 41 diz assim: uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. E aqui Paulo começa a falar também que tem diferença, né? Versículo 42, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita o quê? Em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então aqui quando Paulo fala, né, do primeiro Adão e do segundo Adão, Paulo está falando de Adão realmente e de Jesus Cristo. E ele complementa aqui no versículo 47. O segundo homem, o Senhor, é do céu, né? Então, como é que vai ser o nosso corpo glorificado? Paulo começa a trazer essas exemplificações de como será o nosso corpo glorificado. Primeiro, ele vai ser sem corrupção, né? Não tem corrupção nenhuma. Vai ser um corpo glorificado, como nós já falamos. Vai ser um corpo forte, vigoroso, né? E vai ser um corpo espiritual. Assim como tem o corpo natural, tem também o espiritual. Tá? E aí ele traz essa semelhança. Ele já também traz a semelhança a Jesus Cristo. Assim como nós vamos ver também o apóstolo João também fazendo essa semelhança, trazendo essa comparação com o corpo glorificado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar aqui no texto. Né? Vamos continuar aqui no texto. Do versículo 48 ao 54 diz assim: qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Então aqui, novamente, Paulo está fazendo a comparação de que assim como é o corpo glorificado de Jesus, também o nosso corpo celestial vai ser comparado ao de Jesus Cristo. Versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, não é o mesmo corpo. Respondendo lá a pergunta inicial, não será o mesmo corpo. Esse nosso corpo não tem condições. Primeiro, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Segundo, porque o nosso corpo, esse corpo que nós temos hoje, ele é corruptível, ele é da corrupção, né? E não pode herdar a incorrupção. Então, haverá outro corpo. A resposta aqui que já podemos dar é que sim, conforme a palavra do Senhor, haverá outro corpo. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, tanto aqueles que já morreram, Paulo está falando isso, olha, tem aqueles que já morreram e tem aqueles que vão ser arrebatados, né? Então aqueles que vão ser levados, vão ser arrebatados, né? Os mortos, né? Conforme ele mesmo descreveu, que vão ressuscitar primeiro, e depois os que tivermos vivos, né? E ele se incluía ali, os que tivermos vivos, seremos também transformados, todos nós seremos transformados, tanto os que já morreram e servindo ao Senhor, permaneceram servindo ao Senhor, tanto os que estiverem vivos durante o arrebatamento. E no versículo 52 diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então aqui é bem parecido com aquele texto lá de 1 Tessalonicenses capítulo 4. No versículo 53 agora, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, novamente eu repito, reforço, que Paulo aqui está afirmando categoricamente que nós teremos um outro corpo. Nós teremos um novo corpo quando do arrebatamento. A partir do arrebatamento, ali nós já receberemos um novo corpo. É um corpo glorificado, é um corpo preparado para receber a eternidade. É um corpo totalmente diferente desse corpo que nós temos hoje, porque ele é um corpo preparado para a eternidade. Então é um corpo, como Paulo fala, é um corpo imortal, é um corpo incorruptível, né? Então Paulo traz aqui já algumas características desse nosso novo corpo. E aí, meus amados, nós temos a seguinte questão, né? Nós temos aqui a seguinte questão sobre, nós já falamos, né, acerca do arrebatamento, ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre o arrebatamento, e aí, só para comentarmos aqui um pouco, né, um texto também que nós não colocamos aqui, que é do versículo 32 ao 34, aí de 1 Coríntios capítulo 15, é interessante também esse texto, porque Paulo fala que se não houvesse ressurreição, se não houvesse arrebatamento, né, e se não houvesse corpo glorificado e tudo que nos aguarda no céu, do que adiantaria o que passamos nessa terra? Do que adiantaria todas as lutas que nós enfrentamos, né? Aí Paulo fala assim, então, se nós passamos por tudo isso em vão, então vamos encher a barriga, vamos comer até empanturrar, vamos beber até cair, já que não vai existir nada disso, por que a gente está se precavendo de tanta coisa? Por que a gente está se preservando de tanta coisa, dos prazeres deste mundo? Por que a gente está deixando de ter os prazeres deste mundo, igual a outras pessoas que assim o fazem, se não tem ressurreição, se não existe ressurreição, se não existe arrebatamento, né, como alguns falam, se não existe nada desses acontecimentos que vão ter no céu, como os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas falam, se não vai ter nada disso, para que esse sacrifício todo que nós estamos passando? Para que todo este sacrifício? Da mesma forma, as pessoas que assim agem, né, eles agem porque não têm esperança de uma nova vida. As pessoas que
se embriagam, as pessoas que se lançam nesse mundo, né? As pessoas que curtem a vida ao máximo, né? Não, eu vim para curtir essa vida e vou curtir ao máximo, nem que eu morra. E tem gente morrendo jovem aí de tanto curtição, né? De tanta curtição. E aí, mas por quê? Por que essas pessoas são assim? Porque não tem esperança. Não existe nenhuma esperança de uma vida diferente, de uma vida nova, de uma vida futura, né? E aqui Paulo está falando isso. Se eu não tenho nenhuma esperança de uma vida nova, se eu não tenho nenhuma esperança de arrebatamento, se eu não tenho nenhuma esperança em ter um novo corpo eterno, viver a eternidade, um corpo imortal, se eu não tenho nenhuma esperança com relação aos céus, então, meu amigo, vamos beber, vamos comer, vamos empanturrar, né, e depois morrer. Paulo fala exatamente isso, né? Então, a gente está vendo aqui que o Senhor tem grandes coisas para nós, além do que o Senhor tem, né? Aqui, quando os discípulos chegam para Jesus, Senhor, o que a gente ganha com isso, né? Fazendo a tua obra, né? O que a gente vai ganhar? Aí Jesus Cristo fala assim, olha, vocês já tinham que se alegrar por ter o vosso nome escrito no livro da vida, mas ainda nessa vida, vocês ainda vão receber 100 vezes mais. Então, meus amados, além das promessas que Deus tem para nós, aqui ainda, nessa existência, nessa terra, né? O Senhor tem muito, 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 muito mais preparado para nós ali nos céus. Mas para vivermos tudo isso que o Senhor tem preparado para nós, já a partir dos céus e para toda a eternidade, lembrem-se, é uma eternidade, né? Viver eternamente, uma vida eterna, né? Então, para que nós possamos entrar nessa eternidade e ser partícipes, ou seja, ser participantes de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós precisamos de um novo corpo. Esse corpo não consegue, esse corpo não dá conta, não tem condição alguma. E nós vamos ver por quê daqui a pouco, tá certo, meus amados? Então, só para nós vermos que a seriedade com relação também ao corpo glorificado, a esse corpo que nós vamos receber. E nós vamos ver algumas características deste corpo, né? Nós começamos a ver lá já no capítulo 15, mas nós vamos nos aprofundar nas características deste novo corpo glorificado que eu e você, meu amado, minha amada, teremos a partir do arrebatamento, tá certo? Vamos aqui para a nossa tela. Então, no item 3, né, então, aquilo lá foi só uma introdução. O que nós falamos até agora foi só uma introdução da nossa lição de hoje, do nosso estudo de hoje. Então, aí no item 3, mostra que o nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, ou seja, nós receberemos um novo corpo, nós teremos um outro corpo. E esse corpo glorificado, ele será semelhante a Jesus Cristo, é um corpo semelhante a Jesus Cristo, conforme o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2. E nós temos ele aí na revista, na página 56. O nosso estudo começa aqui, na página 56, corpo glorificado. E já aí na página 56, abaixo da figura, né, das figuras, nós temos assim, o apóstolo João assim escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, João, o apóstolo João aqui, está demonstrando que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Hoje nós somos conhecidos como filhos de Deus, porque a Bíblia assim o diz. E a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então hoje nós, como igreja, assim que nós recebemos a Jesus Cristo, assim que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus Cristo e confessamos a Jesus diante dos homens, a partir desse momento nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então João está falando, olha, nós agora, neste momento, nós somos filhos de Deus. O que nós havemos de ser ainda não está definido, né? Não foi, mas aí João fala, mas nós temos certeza de uma coisa, nós podemos ter certeza de uma coisa, que assim como ele é, assim como nós seremos semelhantes a ele, né? A ele quem? A Jesus Cristo. Esse ele aqui é Jesus Cristo. E João fala, nós sabemos de uma coisa, nós não sabemos o que havemos de ser, mas de uma coisa nós temos certeza. Seremos semelhantes a ele. Então a nossa base para esse estudo é Jesus Cristo. Nós nos baseamos em Jesus Cristo para termos esse estudo acerca do corpo glorificado. Porque João revela, nós seremos semelhantes a ele, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, né? E aí João ainda complementa dizendo, e assim como ele é, nós o veremos. Por quê? Porque esse corpo hoje, esse nosso corpo natural hoje, não tem condições de ver o Senhor. Nenhum ser humano, fisicamente, tem condição de ver o Senhor Jesus, por causa da glória do Senhor que envolve o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso corpo atualmente não tem condição de ver. Nós iríamos desfalecer e até morrer, né, por causa disso. Então, nós não temos essa condição. Mas, a partir do momento que nós tivermos o nosso corpo glorificado, seremos capazes de ver Jesus Cristo. Olha que maravilha. Olha só que interessantíssimo, né? Hoje nós não temos essa condição de ver Jesus, né? Não temos condições de chegar próximo a Jesus Cristo fisicamente. Eu estou falando fisicamente. Espiritualmente nós temos. Espiritualmente nós temos condições de ver Jesus. Espiritualmente nós temos condições de nos achegarmos a Jesus. Espiritualmente nós temos condições de abraçar a Jesus. Espiritualmente nós temos condições de nos lançarmos aos pés de Jesus Cristo, mas isso espiritualmente. Fisicamente não. Fisicamente nós não temos condições, porque certamente iríamos morrer, iríamos desfalecer, iríamos morrer, né? Esse corpo físico hoje atual não tem condições de ver Jesus como ele é. E aí João traz essa revelação. Só que quando, ou seja, a partir do arrebatamento, nós já teremos condições de ver a Jesus assim como ele é. Que maravilha, né? Que maravilha. E aí, voltando aqui para a nossa tela, no item 3.1, que também está aí na revista, o item 3.1 diz que nosso corpo glorificado será perfeito e imortal, conforme nós já lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 44, e também o versículo 53. Então, nosso corpo glorificado será perfeito e imortal. Vamos ler aqui na revista, que diz assim, nosso corpo glorificado será totalmente perfeito e imortal. Nunca decairá desse estado de perfeição. Ele será incorruptível, imortal, indestrutível e imutável. Que maravilha, né? Então, conforme os textos aí de 1 aos Coríntios, né, do capítulo 15, nós vemos que o corpo, né, o nosso corpo glorificado, ele será perfeito e imortal, né? Nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Vamos voltar aí novamente para a nossa telinha. O próximo item, item 3.2, aí também na sua revista, na página 56. Diz assim, nosso corpo glorificado será
totalmente adaptado para a vida eterna, ou seja, para recebermos a eternidade. Então nós começamos ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo fala, e estaremos, né, a partir do arrebatamento, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, a igreja arrebatada já inicia a eternidade a partir do arrebatamento. Entendam isso. Então, a igreja arrebatada, a partir do arrebatamento, já começa ali a eternidade. E no item 3.2 diz que nosso corpo glorificado será totalmente adaptado para a vida eterna, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e capítulo 22, versículo 5. Meus professores, esses textos, né, é bom pegar pelo menos um e ler com a igreja, tá certo? Então pegue pelo menos um destes textos para ler com a igreja. Diz assim no item 3.2, nosso corpo glorificado nunca sentirá dor, fome, sede ou cansaço, e nunca envelhecerá. Apocalipse 21, versículo 4. Né? Esse deve ser aquele texto que mostra que não teremos dor, tristeza, nem clamor, né? Porque o clamor, olha só que interessante, o clamor, ele existe para nós agora. Nós clamamos ao Senhor agora. E clamamos por quê? Clamamos por causa da angústia. Clamamos por causa da angústia. A palavra do Senhor fala, o salmista fala, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que nós clamamos? Por causa da angústia. Isso significa que o nosso corpo glorificado não terá angústia, nós não nos angustiaremos. Então não existirá angústia para esse novo corpo. Né? Ele é totalmente adaptado para a vida eterna. Então ele não sente dor, não sente fome, não sente sede ou cansaço. E nunca envelhecerá, porque vai ser eterno, né? O alimento, olha que interessante essa parte aqui na revista. O alimento será apenas para o prazer de estarmos reunidos. Não será essencial para a nossa subsistência, ou seja, não será necessário para a nossa subsistência. Né? O alimento servirá apenas para a comunhão, para um momento de comunhão, um momento de alegria. Não é necessário para a nossa subsistência, para a nossa existência. Né? O alimento não tem a necessidade, nosso corpo não terá necessidade de alimento, né? Porque é um corpo eterno. Né? Então ele não tem nenhuma necessidade de alimento. E aí, mas por que vai se alimentar então? Por causa da alegria da comunhão. Por causa da alegria da comunhão. Ou seja, o alimento é só uma desculpa para estarmos reunidos. Então você já pode, desde agora também, arrumar algumas desculpas para estar reunido com seus irmãos, com a igreja. Né? Faz aquele momento gostoso, com alguns alimentos. Né? Eu vi agora no final de ano algumas igrejas postando uma mesa de frutas farta. Né? Faz aquela mesa de frutas bonita, farta, para poder ter, não por causa do alimento, mas por causa da comunhão, por causa da confraternização, né? Por causa da amizade, por causa disso, meus amados, por causa do amor, né? Por estarmos unidos ali. Não, a função não é o alimento, né? E aí nós vemos isso que também vai acontecer nos céus. Né? A partir do arrebatamento, o corpo que nós vamos receber não terá necessidade de alimento, porque o nosso alimento é o Senhor, né? A palavra do Senhor será o nosso alimento eterno. E aí nós não teremos necessidade de alimento físico, apesar de que em alguns momentos iremos nos alimentar fisicamente, mas por causa da comunhão. Só por causa disso, só por causa da alegria da comunhão. Que maravilha, né, meus amados? E no item, continuando aí a leitura, esse novo corpo glorificado não necessitará de dormir ou de ter descanso, porque não haverá mais
noite, né? Não terá mais noite, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Se quisermos, poderemos comer, andar e respirar, mas sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Dá para imaginar como será um corpo assim? Vejam só, meus amados, a gente vai poder andar, a gente vai poder caminhar, a gente vai poder respirar, a gente vai poder se alimentar, mas a gente não vai ter necessidade, ou seja, dependência, nem de alimento, nem de gravidade, nem de oxigênio. Olha só que maravilha. É até difícil, né, a gente conseguir imaginar um corpo dessa forma, que não tem necessidade de nada disso, apesar de poder fazer, mas não tem necessidade alguma disso. Continuando aqui nos nossos slides, o item 3.3 diz assim: nosso corpo glorificado não terá limites sobre as leis da física, química ou biologia, conforme o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26, também João, capítulo 21, versículo 14 a 15, Lucas 24, 13 a 56. E aí eu acho que seria importante os irmãos lerem com as suas igrejas esses textos, para demonstrarem essa questão do limite. Aqui é exemplo de Jesus Cristo. Tudo é exemplo de Jesus Cristo, viu, meus amados? Conforme nós vimos já desde o início, que o nosso corpo glorificado ele é semelhante a Jesus Cristo. Então nós vamos nos basear muito no que aconteceu com Jesus Cristo. Nós vemos alguns momentos, como por exemplo Jesus Cristo, os discípulos estão reunidos no ambiente, né? E com a porta está trancada, a porta está cerrada, a porta está trancada. E Jesus Cristo surge no meio deles. Ou seja, Jesus Cristo não precisou abrir a porta para que ele pudesse entrar. Ele simplesmente surge ali no meio deles. Então, as leis da física aqui não se aplicam. Como é que vai se aplicar as leis da física nessa questão? Muito menos as leis da química ou da biologia, né? Tem um outro momento também que nesses textos mostram acerca dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus, ele surge ali, começa a caminhar com eles e conversar com eles. Jesus Cristo fica com eles, passa com eles ainda uma noite. E depois, quando Jesus Cristo vai embora, Jesus Cristo simplesmente desaparece e reaparece, perdão, meus amados, e reaparece em outro lugar. Jesus Cristo aqui, ele reaparece em outro lugar, né, com outros discípulos. E aí, nesse momento que os discípulos que estavam em Emaús, no caminho de Emaús, agora eles percebem que aquele era Jesus Cristo, né? E aí Jesus Cristo novamente superou as leis da física, porque imediatamente ele sai de um local e já aparece em outro, ou seja, é quase que simultâneo, né? Quase que Jesus vamos chamar aí, Jesus Cristo é teletransportado, se a gente for pegar essas questões aí da ficção científica, né? Então, só para a gente comparar, tá, meus amados? Porque, na verdade, ninguém sabe como isso aconteceu. Mas Jesus Cristo, vamos dizer assim, Jesus Cristo é como se fosse teletransportado, sozinho, né? Sem nenhum recurso adicional, de um local para outro. Jesus desaparece num local e aparece em outro. E isso nós já vimos acontecer com os discípulos também, né? Que é transportado pelo Espírito Santo de um local, né? Aí ele é levado, é conduzido, o anjo primeiro fala com ele, está lá em Atos, né? Está descrito lá no livro de Atos, o anjo fala com ele para ele ir para a faixa de Gaza, e aí ele vai, ali ele encontra o eunuco, ele fala de Jesus Cristo para o eunuco, evangeliza o eunuco, batiza o eunuco, e depois ele é levado. E aí ele não foi mais visto pelo eunuco, ele não foi mais achado pelo eunuco, e aí de repente ele está a quilômetros dali, né? É carregado, é levado pelo Espírito Santo a quilômetros dali, imediatamente,
Oh, que maravilha, né, meus amados? Mas só que isso ele teve que ser levado. Só que o corpo glorificado, ele por si só vai ter condições de fazer isso, de se transportar de um local para o outro rapidamente, né? Não vai ser limitado pelas leis da física. Ele pode, vamos dizer assim, ele pode atravessar a parede, pode atravessar a porta, ele pode entrar no ambiente mesmo que esteja tudo fechado. Então esse corpo glorificado tem total condições de fazer isso. Que bênção, hein? Que maravilha, hein, meu amado? Que maravilha! E aí, ainda continuando a leitura, no item 3.3, né, diz assim: nosso corpo glorificado não será afetado pela gravidade ou pressão atmosférica, sendo capaz de se tornar tangível e intangível a qualquer momento. Né? Nós vemos que, por exemplo, um dos discípulos de Jesus fala: me mostra então as tuas chagas, eu preciso ver para poder crer, né? Tomé, né? Precisava ver as chagas de Jesus, tocar nas chagas de Jesus, para poder saber que era Jesus Cristo mesmo. E aí, Jesus Cristo ali, ele se torna tangível, ou seja, ele pode ser tocado, né? Então não é um fantasma. Nosso corpo glorificado não vai ser um fantasma, porque a exemplo de Jesus, Jesus tinha um corpo físico que podia ser tocado. Exemplo disso, Tomé tocou nas chagas de Jesus e reconheceu que Jesus, e falou: agora eu acredito. E aí Jesus fala para ele: agora que você viu, você creu, né? Agora você creu, né? E aí Jesus usa aquela frase muito conhecida: bem-aventurado os que não viram e creram. Oh, Senhor Jesus, é maravilhoso, né? Então, continuando aqui, no item 3.3, né, continuando a leitura na nossa revista, né, então, esse corpo, né, ele se torna capaz, né, a qualquer momento de ser tangível e intangível. Também será capaz de se transportar instantaneamente para qualquer lugar, como nós já vimos aí nos textos, a exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez, nosso corpo também terá condições de fazê-lo. Façamos uma análise dos textos de quando Jesus Cristo ressuscitou e passou 40 dias com os seus discípulos, que é os textos que nós estamos vendo. Algumas vezes Jesus apareceu para os discípulos e foi reconhecido imediatamente. E em outros momentos, não. Isso demonstra que o corpo glorificado pode assumir aparência diversificada. Em outro momento, Jesus se encontra com 2 discípulos, como nós já vimos, né, no caminho de Emaús. Desaparece e reaparece dentro de outro ambiente que tinha portas trancadas. Isso demonstra a capacidade que o corpo glorificado possui em se transportar de um local para outro, independentemente da distância. Jesus também come com seus discípulos e é tocado também pelos seus discípulos, demonstrando que o corpo glorificado é físico, ou seja, não é um fantasma, mas não é sujeito ou limitado ao tempo, espaço ou à matéria, porque pode encostar numa parede ou atravessá-la, conforme os textos que nós já vimos aqui. Tá certo? Então, nosso corpo glorificado não terá limite sobre a lei da física, química ou biológica. Tá certo, meus queridos? Vamos para o próximo item, item 3.4 da nossa revista. Diz assim: nosso corpo glorificado será assexuado como os anjos, conforme os textos lá de Mateus, capítulo 22, versículo 30, Marcos, capítulo 12, versículo 25, Lucas, capítulo 20, versículo 35 a 36. Esses textos demonstram que nesse quesito, nessa questão de sexualidade, somente nessa questão de sexualidade, nós seremos como os anjos. Ou seja, nós não seremos anjos, como alguns querem descrever, né? Quando a pessoa morre, aí, principalmente quando vai falar com criança, né, digamos, um parente próximo daquela criança morre, aí a pessoa vai querer consolar a criança e fala: não, virou um anjinho lá no céu. Ou então a criança falece, aí chega para os pais e fala: não, agora ela é um anjinho lá no céu. Meus amados, nós não somos anjos, não seremos anjos.
De maneira nenhuma, né? Então, João fala, ainda não se manifestou do que devemos de ser, mas anjo nós não seremos, porque o Senhor já tem os seus anjos, né? Então, anjo nós não seremos. Uma das únicas características, ou a única característica que nós assumiremos acerca dos anjos é a sexualidade. Nós não teremos atos sexuais, né? Aí na revista, nós vamos ler no item 3.4, diz assim: nosso corpo glorificado não terá convívio conjugal ou relações sexuais. Mesmo que marido e mulher subiu para os céus, mesmo que marido e mulher tenham sido arrebatados, lá nos céus eles não vão ser marido e mulher não, meus amados, tá? Então não vai ter relação sexual, não, mas a gente vive agora que eu estou com esse corpo aqui glorificado, não tem nada disso não, tá certo? Lá nos céus nós não teremos essa necessidade de relação sexual, mesmo porque nós não iremos gerar filhos, né? Então essa natureza sexual nós não teremos. Nós não terá capacidade de reprodução, ou seja, de gerar filhos. Será considerado de gênero nem será considerado de gênero masculino ou feminino. Isso também não vai existir no céu não, tá? No nosso corpo glorificado. É somente neste sentido assexuado que seremos semelhantes aos anjos, conforme a Bíblia nos mostra nos textos que nós já vimos. Como nós falamos, meu professor, meu pastor que estiver conduzindo a escola bíblica dominical, pegue pelo menos um desses textos para ler juntamente com a sua turma, tá certo? Use pelo menos um dos textos para ler juntamente com a turma. E aí nós vamos para o item 3.5. Nosso corpo glorificado será imune ao pecado. Conforme Romanos capítulo 6, versículo 22 a 23. Quando for assim, for só uma passagem, pode ler toda, juntamente com a igreja, juntamente com os alunos. O item 3.5, né, na revista, diz assim: nosso corpo glorificado será totalmente imune ao pecado, pois a nossa nova natureza será totalmente pura, pois a nossa nova natureza será totalmente pura e santa, resplandecendo a glória de Deus. Aí aqui a gente traz um exemplo, né? Imagine um leão na selva. Mesmo tendo ao seu dispor toda a relva, vamos dizer ali frutas e tudo, né? Plantas, toda a relva, por causa da sua natureza, ou seja, a natureza do leão, ele come apenas carne. Então é a natureza dele, não permite que ele coma mato, capim, como boi, por exemplo. Boi come capim, vaca come capim, cavalo come capim, né? Por causa da natureza. Já o leão não tem essa natureza não, o negócio dele é carne. O negócio do leão é carne. Não vem colocar capim para o leão comer, que ele não come não. Ele vai querer comer carne, né? É a natureza dele. Então, assim também será a nossa natureza em relação ao pecado na eternidade. Não teremos nenhuma inclinação para o pecado. Novamente, leia o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 22 a 23. Né? Item 3.6. Nosso corpo glorificado terá total conhecimento e consciência. Isso aqui é bem interessante. Conforme 1 João, capítulo 3, versículo 2. Primeiro eu vou ler aqui o texto da revista para depois nós explicarmos algumas coisas, tá certo? Na revista, na página 57, item 3.6 diz assim: nosso corpo glorificado terá o conhecimento pleno e o total entendimento sobre todas as coisas. Inclusive, teremos consciência e lembrança de tudo. Repetindo, teremos consciência e lembrança de tudo. Iremos conhecer uns aos outros, apesar do texto de Isaías, capítulo 65, versículo 17.
né? Existe um texto de Isaías que algumas pessoas se baseiam nessa com relação à lembrança, né? Que nós não teremos lembrança, né? E daqui a pouco eu explico esse texto. Dizer que não teremos lembrança às coisas passadas, o contexto... Deixa eu ver aqui, peraí, meus amados. É porque esse texto de Isaías, né, alguns se baseiam nele, como eu estava falando, alguns se baseiam nele para dizer que nós não teremos lembranças de nada depois que fomos arrebatados. Isso porque alguns querem guardar no coração a questão dos... aí vai ficar aquele pensamento, mas e quem ficou e não sei o quê? Eu fui arrebatado e algum parente não foi, um marido não foi, a esposa não foi, o filho não foi, né, os pais não foram. E aí como é que a gente vai ficar, né? E aí, por causa dessa confusão, alguns se baseiam no texto de Isaías, capítulo 65, versículo 17, que fala que não se terá lembrança. Mas se nós vermos o versículo anterior, o versículo 16, né, está falando de lembrança das angústias que foram passadas. Então, não haveria lembrança dessas angústias que se passou, né? O contexto de Isaías fala sobre a questão das angústias, está falando das angústias, não é um apagão de memória, né? Não, vai ter um apagão de memória, né? Ninguém vai lembrar, não, de jeito nenhum. Lembrando, nosso exemplo principal é Jesus Cristo, tá certo? Nosso exemplo é Jesus Cristo. Então, esse texto trata apenas das angústias que foram passadas, das tristezas e sofrimento, e não do que tudo aquilo que foi construído em nossa memória. Basta olharmos para o versículo 16, como nós já mencionamos, né, de Isaías, capítulo 65. Não, nós não nos esqueceremos das coisas, conforme está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Seremos semelhantes a Ele. Nossa base continua sendo aquele que foi o primeiro da ressurreição. Jesus é a primícia, né, meus amados? Que já vimos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ele reconheceu todas as coisas. Sua memória e lembranças não foram apagadas. E mesmo assim, Jesus Cristo não teve sentimento de vingança por aqueles que o crucificaram, muito menos de remorso ou de tristeza pelos que não foram alcançados e sucumbiram diante do pecado. Então Jesus não teve nenhum sentimento com relação a isso, né? Então, apesar de que Jesus Cristo lembrava, Jesus Cristo sabia quem eram os discípulos, Jesus Cristo sabia o que tinha acontecido com ele, ou seja, Jesus Cristo sabia que ele tinha sido crucificado, que ele tinha sido morto, né? Ele se lembrava da traição. Jesus Cristo mostrou as chagas nas mãos, né? Jesus Cristo demonstrou as chagas na mão. Isso mostra que Jesus Cristo lembrava de tudo. Jesus Cristo tinha lembrança de tudo. E Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição. Então, quando nós recebermos o nosso corpo glorificado, não haverá um apagão de memória, não. Nós teremos lembrança, sim. Tá certo? Nós nos lembraremos de tudo, sim. E de tudo que adquirimos, todo conhecimento, todo aprendizado que nós adquirimos aqui na terra, também nós estaremos, os bons, né? Nós estaremos utilizando isso, né, para a eternidade, tá certo? Então nós vemos aqui na revista, né, que conforme está aqui, deixa eu achar aqui o ponto, a Bíblia diz que seremos perfeitos em unidade com Deus, mas continuaremos possuindo uma personalidade e uma identidade própria. Olha os textos, leia os textos. João capítulo 17, versículo 22 a 24, Mateus 8, versículo 11, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7 a 16. Então, além das lembranças, nós teremos também uma personalidade, meus amados. Isso se mantém, isso foi construído com o passar dos anos na nossa memória. E isso vai permanecer, sim. Olhe os textos, leia os textos bíblicos. A Bíblia também nos assegura que conheceremos plenamente como somos conhecidos, como somos plenamente conhecidos.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Importante ler esses textos. Salmo 139, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 7. Vamos ler os textos bíblicos juntamente com os nossos alunos para nós compreendermos acerca do corpo glorificado e acerca da memória, porque nessa parte muitas pessoas têm dúvida, principalmente, né, por causa dessa questão pessoal que cada um tem, né, dessa dor, dessa pena, desse sentimento com relação às pessoas que nos cercam, dos amigos mais chegados, de parentes próximos, pessoas que a gente ama muito e que hoje, por exemplo, não são convertidos e se Jesus voltar hoje, eles não vão subir para os céus. Mas eu subo, eu vou ser arrebatado. E aí quando eu chegar lá no céu, eu vou ver que essas pessoas que eu amo e que mesmo que eu tenha falado do amor de Jesus para eles, eles não se converteram, e aí eles não estão no céu comigo. E aí é aquele sentimento, né? Aí vem aquele pensamento, né? Aquele pesar. Ah, mas a pessoa assim, assim, assada, eu amava, não está aqui, taranã. E aí começa a sentir dor, começa a sentir tristeza por causa disso, né? Mas não, de maneira nenhuma. As lembranças, sim, elas permanecerão, né? Nós teremos lembranças de tudo, mesmo porque, lembrem vocês, nós seremos julgados nos céus. Então, quando nós formos arrebatados, já receberemos o corpo glorificado, né? E aí nós vamos ser ainda julgados lá nos céus. Lembra do bema? Lembra do julgamento do bema? Que nós vamos ser, as nossas obras vão ser apresentadas e teremos este julgamento para recebermos o galardão do Senhor Jesus? Então, meus amados, como é que nós vamos ser julgados por coisas que nós nem temos em mente? Não é? Aí Jesus vai falar, isso aqui você fez. Você fala, eu não estou lembrado disso, não. Ou então Jesus vai falar, isso aqui você deixou de fazer. E você fala, eu também não estou me lembrando disso, não. Né? Se as memórias vão ser apagadas, você não vai lembrar de nada. E aí como é que vai ter um julgamento no céu? Né? Como é que vai ter um bema no céu? Sem lembrança, sem ninguém se lembrar de nada. Né? Então isso não tem condições de acontecer. Sim, nós teremos lembranças, sim. Nós nos lembraremos, sim. Tá certo? Conforme os textos bíblicos. Leiamos os textos bíblicos para não ficar dúvida, tá? Então nós vamos lembrar. Ah, e aí, pastor, como é que vai ser? Daqui a pouco eu explico. Hoje ainda, nesse estudo ainda, espere só mais um pouquinho que você vai entender como é que vai ser, então, essas lembranças, né? Essas memórias. Mas nós teremos memórias e lembranças de tudo que que nos passou aqui nessa terra, tá? Então nós teremos plena consciência de tudo. Assim como o Senhor nos conhece, né? Assim como somos conhecidos pelo Senhor, nós também teremos essa consciência total. Então nosso corpo glorificado terá total conhecimento e consciência, né? E seremos plenamente conhecedores, né? Conhecedores de tudo. Teremos a capacidade plena de compreender os desígnios e o propósito do Deus eterno e real. Então, nós teremos total, agora, neste momento, a partir do momento do arrebatamento, que nós recebemos o corpo glorificado, nós já teremos condições de conhecer plenamente o propósito e o desígnio do Senhor. Esse é o diferencial. Esse conhecimento total e completo de Deus, da sua justiça, do seu juízo, é que nos dará condições de não termos nenhum pesar em nossos corações acerca de quem ficou, de quem não foi arrebatado. Viu, meus amados? Então nós vamos continuar aí. Daqui a pouco vamos responder ainda mais algumas dúvidas. No item 3.7, diz assim: nosso corpo glorificado
terá emoções estáveis. E aí está dizendo sentimentos e emoções de total prazer e alegria, com estabilidade emocional. Conforme um dos textos é Salmo 16, versículo 11, né? Que fala sobre a alegria eterna, né? A partir do arrebatamento. A partir de quando nós subimos ao encontro do Senhor, nós teremos alegria eterna. Então, este é o sentimento que nós vamos ter, de alegria eterna. Enquanto, aí o texto diz assim, enquanto vivemos aqui nessa terra, está na página 58, enquanto vivemos aqui nessa terra, nos cansamos da rotina e enjoamos das coisas, né? Conforme está lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 4 a 5, né? Também leia para os amados. A Bíblia nos garante uma eternidade com Jesus Cristo, de total prazer, gozo e alegria. Nós mencionamos Salmos, mas tem também Mateus, capítulo 25, versículo 23, Lucas 15, versículo 10, Apocalipse 21, versículo 5. Nenhum sentimento ou emoção já sentidos na terra pode ser comparado com a glória futura. Então nada pode comparar, né? A Bíblia fala assim, nem desceu ao coração do homem, o homem não viu, aquilo que o homem não viu, nem desceu ao seu coração, são as coisas que estão preparadas para nós no céu. Então, a gente nem consegue, nós somos muito limitados, nós nem conseguimos imaginar, sondar, nem de longe, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Algumas delas o Senhor já nos revelou pela sua palavra, né, pela Bíblia Sagrada. Estaremos plenamente satisfeitos com tudo aquilo que Deus tem realizado e pela justiça que julgou todas as coisas. Então, olha só, as nossas emoções serão estáveis, sabe por quê? Porque nós vamos compreender a justiça de Deus. É simples. Por que nós teremos as emoções, não vamos ser abalados emocionalmente por algumas questões, né? Uma delas, por exemplo, das pessoas que ficaram. Por que nós não vamos ser abalados? Porque nós conheceremos e entenderemos, agora sim, a nossa mente será elevada à mente de Jesus Cristo. A nossa condição mental, além das lembranças que nós teremos, nossa mente vai ser elevada à condição mental, à capacidade racional de Jesus Cristo, né? Nós entenderemos as coisas como Ele entende hoje. Nós teremos essa condição mental elevada. E aí, nessa condição mental elevada, nós entenderemos a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, meus amados, sobre aqueles que permaneceram na terra e não subiram para o arrebatamento, nós vamos entender que foi ali a justiça de Deus. Porque Deus deu prazo, Deus deu palavra, Deus deu condições, Deus deu meio, Deus deu chances para essa vida receber o Senhor Jesus, e ainda assim essa pessoa não quis Jesus. Não quis. Judas, algumas pessoas não ficam com dó de Judas. Judas é porque ele era o filho da perdição. A Bíblia fala que ele era o filho da perdição. Mas ainda assim, meus amados, sabe por quê que ele era o filho da perdição? Porque Deus, na sua onisciência, no conhecimento que ele tem de todas as coisas, Deus sabia que Judas, por maiores que fossem as oportunidades dele de conversão, de mudança, Judas iria escolher o caminho errado. E foi isso que aconteceu. Para que maiores chances e condições do que Judas? Judas andou com Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas viu Jesus Cristo ressuscitar mortos. Judas viu
Jesus Cristo multiplicar pães e peixes. Judas viu Jesus Cristo curando enfermo, cego, coxo. Judas viu Jesus Cristo transformando vidas de pessoas que eram entristecidas. E aí Jesus Cristo trouxe a revelação de Deus para a vida daquela pessoa, né? Como muitos casos que nós vemos aí pela palavra do Senhor, né? Que os maiores pecadores, Jesus foi lá resgatar dentro da casa daquele maior pecador. E Jesus vai e resgata, gente. E Judas viu tudo isso. Por que ele não decidiu receber o Senhor? E olha, nós vemos ainda 2 exemplos. Nós vemos o exemplo de Pedro, que também negou Jesus. Mas Pedro depois se converteu. Judas negou Jesus, ele poderia ter se arrependido, se convertido, mas ele preferiu se matar. Então, porque Deus conhecia todas as coisas, sabia que Judas, pelas maiores, ainda tendo as maiores chances e oportunidades de conversão que nenhum homem tivesse, Judas optaria pela traição e pela sua própria morte. Então, por isso, o filho da perdição, viu, meus amados? Então, essa justiça de Deus, nós vamos compreender totalmente. Nós vamos compreender que aqueles que ficaram, não subiram no arrebatamento, mas ficaram nessa terra, passaram pela tribulação e ainda assim não se converteram, né? Porque haverá conversões ainda durante a grande tribulação. Mas haverão pessoas que, mesmo passando pela grande tribulação, não vão se arrepender e não vão se converter a Jesus Cristo. E aí a justiça de Deus vai recair sobre essas pessoas. E nós não vamos ficar tristes com isso, porque nós vamos entender completamente a justiça de Deus. Então as nossas emoções lá nos céus serão emoções estáveis, tá certo? Nós teremos um emocional equilibrado, estável, né? Nós não vamos ser desequilibrados emocionalmente, como alguns são hoje, né? Porque nós vamos compreender totalmente a justiça de Deus. Novamente eu repito, meus amados, leiam os textos bíblicos com os alunos. Vamos ler os textos bíblicos, escolham pelo menos um dos textos bíblicos para ler com os alunos. Está aí Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, Apocalipse 21, versículo 4. Muita gente, continuando a leitura aí, muita gente pergunta isso. Pergunta, isso não nos afetará negativamente? A resposta é não. Com estas novas emoções, não seremos afetados pelo sofrimento, pois teremos a capacidade de compreender completamente a justiça de Deus e nela nos deleitaremos. Não é indiferença. Nós iremos compreender a justiça de Deus e assim teremos estabilidade emocional como nunca possuímos. Apocalipse 21, versículo 4. Meus amados, não é indiferença, não é como se você estivesse vendo tanta coisa ruim, vê tanta coisa ruim, que daqui a pouco você acostuma com aquilo. Não é isso, que a pessoa fica indiferente, né? Está vendo tanto se repetindo, né? Que passa indiferentemente, né? É igual a pessoa, digamos, a pessoa come caviar todo dia. Café da manhã caviar, almoço come caviar, na janta come caviar. E aí passa dias, passa meses, passa anos comendo caviar 24 horas. Daqui a pouco ela vê caviar de longe e ela nem se interessa, porque se torna indiferente. Mas não é isso que irá acontecer conosco. O que vai acontecer conosco com esse corpo glorificado é a compreensão total, é o entendimento, uma elevação da nossa mente, onde nós iremos
compreender as coisas e a obra de Deus claramente, né? Nós vamos compreender a justiça de Deus claramente. Nós vamos compreender a vontade de Deus claramente. Nós vamos conhecer assim como nós somos conhecidos, né? Conforme diz a Bíblia, conforme diz a palavra do Senhor, tá certo? Então, meus amados, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Certo? Então, nós temos esses 7 itens aí, reafirmando acerca do corpo glorificado. E aí, na conclusão da página 58, diz assim: sabemos que mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, este nosso corpo atual não é capaz de ver o Senhor. Prova disso é quando o profeta Daniel tem uma experiência de estar fisicamente na presença do Senhor, seu corpo desfalece, ficando extremamente fraco por 2 vezes, chegando até a desmaiar, a ponto de pedir que não se repita uma circunstância igual àquela. Está lá em Daniel capítulo 10, versículo 8 a 10 e versículo 15 a 19. Também em Deuteronômio capítulo 33, versículo 20 a 23, Moisés não pôde ver a face do Senhor, porque, como o próprio Senhor diz, nenhum homem pode ver a sua face e sobreviver. Mas Moisés é escondido na fenda da rocha, é guardado pela mão do Senhor, e após passar a glória do Senhor, Moisés o vê pelas costas. Então nós vemos aqui 2 exemplos que mostram claramente que nós não temos condições de ver ao Senhor hoje nesse nosso corpo atual, nesse nosso corpo físico. Falamos novamente de ver Jesus Cristo fisicamente. Agora, continuando a leitura, agora o apóstolo João nos diz que assim como ele é, o veremos. Então, o nosso corpo glorificado, a primeira característica que ele tem é essa, de poder ver o Senhor face a face, né? Ou seja, nosso corpo celestial terá total condições de estar fisicamente diante do Senhor na sua presença. Teremos corpo e teremos consciência e lembranças. Imagine o esplendor e a alegria que será reencontrarmos amigos e familiares que um dia foram feitos nossos irmãos em Cristo Jesus. Tem um hino que o pastor Lutero gosta muito de cantar. Rever amigos que num dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um. E aí vai, né? Aí é só o pastor Lutero cantando. Não dá muito certo não, né, meus amados? Mas é isso, né? Nós teremos sim lembranças, seremos indivíduos com caráter puro, e por isso não haverá remorso ou tristeza por aqueles que não foram arrebatados. O que teremos é gozo de estarmos com o Senhor eternamente, conforme está escrito em Salmos capítulo 16, versículo 11. Né? Então esse é um texto muito importante para a gente estar lendo. E aí, meus queridos, nós vemos que os textos nos mostram, nos levam a esta conclusão. Né? Esses 7 argumentos aí, esses 7 itens, nos levam a esta conclusão acerca do corpo glorificado. E, repito, com total base bíblica. Ainda com relação a essa mente, nessa memória, nessas lembranças, alguns estudiosos, e aqui é um comentário que eu deixo para vocês, alguns estudiosos entendem que nosso corpo glorificado não terá
nenhuma semelhança com a atual, baseando-se nos momentos em que Jesus Cristo aparece para alguns dos discípulos e eles não o reconhecem de imediato, como no caso dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e por isso não saberíamos quem foi ou não arrebatado, dentre os parentes e amigos, e assim não seríamos afetados emocionalmente. Então aqui é uma ideia, um pensamento que alguns estudiosos têm, né, acerca dessas lembranças, dessas memórias, né? Então eles falam o seguinte, que como nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado, então ninguém iria se reconhecer. Quando chegar lá no céu, ninguém se reconheceria, porque seria um corpo totalmente diferente, né? E aí eles pegam o texto lá, por exemplo, dos discípulos no caminho de Emaús, que não reconheceram a Jesus Cristo ressuscitado. Quando ele ressuscitou, não reconheceram a Jesus Cristo. Só foram saber que era Jesus Cristo, que tinha andado com eles, que tinha passado a noite com eles, depois, né? Somente depois que eles entenderam que aquele era Jesus Cristo. Desculpa, meus amados. Então, alguns, baseados nesses textos, entendem que quando nós fomos arrebatados, recebemos o corpo glorificado, não reconheceríamos parentes e amigos por causa desse corpo glorificado ser totalmente diferente. Mas aí também, alguns outros estudiosos, e eu preciso passar isso para vocês, discordam e falam o seguinte: isso não é totalmente claro, pois os discípulos que estavam com Jesus na transfiguração, aquela passagem, né, que os discípulos ali estão com Jesus no momento da transfiguração, e aí que aparece Moisés e Elias, eles, apesar de não ter vivido com Moisés nem com Elias, e não ter foto, não ter o recurso de foto, nem de figura alguma, nem nada, eles reconheceram que aquelas 2 pessoas que estavam com Jesus naquele momento eram Moisés e Elias. Isso nos mostra também que haveria uma capacidade intelectual melhorada, no sentido de que haveria, sim, no corpo glorificado, condição. Isso ali seria um exemplo da condição de um corpo glorificado de reconhecer, sim. Então, tanto tem texto para se basear de que o corpo glorificado não seria capaz de reconhecer porque é um corpo diferente, como também temos condições bíblicas, base bíblica também para entender que sim, serão reconhecidos, haverá reconhecimento sim nos céus, né? Com base aí nesse texto em que aparece Moisés e Elias na transfiguração, e os discípulos que estavam ali com Jesus reconheceram que era Moisés e que era Elias, certo? Então, teria base também para isso. Bom, e aí falaram ainda, né? Os discípulos ainda falaram para fazer 3 tendas, né? Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, né? E aí, o que sabemos, meus amados, o que nós podemos ter certeza é o seguinte, que nós podemos dar como certeza para vocês. O que sabemos é que se tivermos essa capacidade, o nosso corpo glorificado tiver, sim, essa capacidade de reconhecer uns aos outros, e aí entendermos da ausência daqueles entes queridos que não foram arrebatados, nós, né, essa ausência não vai nos afetar. Nós não seremos afetados emocionalmente por essa ausência, mesmo que a gente reconheça. Se não reconhecer, tudo bem. Mas se reconhecer, nós não, ainda assim, nossa capacidade emocional, né, nós teremos uma emoção, né, modificada, e aí nós não seremos afetados emocionalmente por essa ausência. Porque, repito, porque nós teremos o entendimento total, a compreensão total da justiça de Deus. E aí nós não seremos mesquinhos, né? Nós não seremos mesquinhos. Aqui na revista, né, aí no último parágrafo, antes dessa tela azul, dessa parte desse comentário em azul, na página 58,
O último parágrafo diz assim: seremos indivíduos com caráter puro. E por isso não haverá remorso ou tristeza por aqueles que não foram arrebatados. O que teremos é gozo de estarmos com o Senhor eternamente. Vamos ler Salmo 16, versículo 11. Para também nós vermos que não é somente no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento já se falava disso. E aí a parte em azul. A parte em azul parece que veio muito a calhar com essa semana, que um dos diáconos lá da sede está nos trazendo uma palavra muito gostosa, acerca desses sentimentos, das emoções, do cuidado que nós devemos ter, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e também com o nosso corpo físico. E aí eu trago aqui, olha, mesmo que saibamos que vamos ter um novo corpo glorificado, isso não nos exime de cuidarmos do nosso corpo também aqui na terra, do nosso corpo atual. Os cuidados com a saúde física e mental devem ser mantidos, porque somos templo e habitação do Espírito Santo. É a glória deste corpo neste momento. A glória é o Espírito Santo. Então, nós, sendo templo e habitação do Espírito Santo, nós precisamos sim cuidar da nossa mente e cuidar do nosso corpo físico. Tá certo, meus amados? Prestem atenção nos estudos, nos ensinamentos do nosso irmão, do nosso diácono da sede durante essa semana. Prestem muita atenção e acompanhem a cada dia e vamos seguir as orientações do nosso amado. Que Deus vos abençoe grandemente. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Estaremos mais uma vez juntos. Um grande abraço a todos. Amo vocês.